Quero cumprimentá-los todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar os nossos queridos visitantes. Sintam-se à vontade no nosso meio, queridos. É sempre uma honra, um privilégio recebermos visitas. E tem hoje um visitante especial aqui no nosso meio, né? O nosso querido pastor Marcílio. Chegou escondidinho ali, sentou ali no cantinho, né? Não quis, nem sei, ele levantou a mão ali na hora dos visitantes, levantou? Então tá bom. Nosso querido, fica um pouquinho em pé, querido. Pastor Marcílio é um amigo que nós conhecemos agora há pouco tempo, né, pastor Marcílio? Ele já está aqui em Balneário já há 3 anos, tomamos um café aí agora uns dias atrás, e estamos caminhando junto aí, né? O pastor Marcílio é um irmão querido nosso aí, um amado irmão que aceitou o desafio do Senhor, estar se estabelecendo, né, como pastor aqui nessa cidade. Então, querido, a nossa oração é que o teu ministério, né, seja um ministério frutífero, né, que Deus te abençoe grandemente, né, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Vamos aplaudir Jesus na vida nossa, querido, aleluia, querido. Glória a Deus, Deus abençoe, querido. Amém. Glória a Deus. Estejam orando pelas igrejas, querido, né, em especial as igrejas aqui em Balneário Camboriú. O tempo que nós estamos passando é um tempo que deixa muitas vezes a pessoa um pouquinho meio abalada, né, na sua fé, no seu caminhar, mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Mas feliz de verdade mesmo, assim, não, estou muito feliz com Jesus, estou animadão com Jesus, né? Isso aí, glória a Deus, tem que ser assim mesmo, porque um Deus tão maravilhoso como o nosso tem que adorá-lo, tem que amá-lo de uma forma especial. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 17. Quero compartilhar com você uma palavra, um pensamento, algo que Deus colocou no meu coração. Essa experiência, cada semana a gente tem uma experiência nova com o Senhor. E essa semana eu tive uma experiência assim, muito gostosa, né? Com um tempo de oração, um tempo buscando a Deus ali através da palavra. E eu estava preparando uma palavra para hoje, e eu já estava com a palavra assim, até um pouquinho adiantada, e de repente Deus, né, veio e Ele meio que colocou assim a palavra dentro do meu coração. Mais ou menos Deus falou o seguinte: não é nada disso que eu quero que tu ministre, eu quero que você ministre isso, né? E colocou a palavra e o entendimento completinho no meu coração, né? Só faltou Ele me entregar o esboço prontinho, só ministra isso daqui, né? Então, fiquei muito feliz com a palavra que Deus me deu, entendendo que Deus me deu essa palavra para me entregar para a igreja, amém? Então, né, se essa palavra falar o seu coração, entenda que foi Deus quem está falando com você, né? E essa semana nós vamos estar então compartilhando nos grupos familiares essa palavra. Eu vou fazer a leitura do capítulo 17, queridos, e daqui eu quero extrair alguns valores, algumas verdades para o nosso coração. Eu tenho certeza que você vai ser edificado nessa noite de uma forma maravilhosa. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração, e que pelo menos se você não sair daqui proposto a realizar uma mudança na sua vida, mas pelo menos você vai dizer assim: não, eu preciso mudar, algo na minha vida precisa mudar, né? E eu oro a Deus para que você não só deseje, não só queira mudar, mas que você mude em relação a essa verdade maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus ela declara assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor:
que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Curve a sua cabeça, queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. Pai, nós nos sentimos amados pelo Senhor. O Senhor é um Deus que revela-se aos seus de uma forma tão preciosa, tão amorosa, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio, Paizinho querido, de lutas, Senhor, de enfrentamentos. O Senhor se manifesta, Paizinho querido, no nosso meio, e o Senhor nos abençoa com o seu amor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, porque essa palavra certamente trará para a nossa vida um crescimento, um amadurecimento. Obrigado, Pai, por esse alimento tão precioso, tão especial, que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite. Pai, queremos declarar desde já que desta palavra, Paizinho querido, nós vamos extrair algo precioso para o nosso coração, algo para a edificação da nossa fé, para o fortalecimento, para o vigor do nosso espírito. Pai, nós oramos e declaramos esta verdade no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu quero usar como título dessa palavra o renovo de desafios. O renovo de desafios. Existem vários desafios aos quais nós somos submetidos, e esses desafios, cada um deles tem um propósito específico, né? Um desafio, ele não surge simplesmente, né, na nossa vida, despropositadamente. Cada desafio que surge, ele tem um propósito, em especial da parte de Deus para com as nossas vidas. É interessante que quando nós olhamos, né, de modo geral, as Escrituras, alguns lugares que a Bíblia menciona nos remetem automaticamente a experiências que entram no nosso coração e nos fazem lembrar, né, das experiências que foram vividas em determinados lugares. Por exemplo, se eu falar para você Mar Vermelho, né, você vai saber exatamente que é o lugar onde Moisés atravessou o mar se abriu e Moisés passou com o povo, né? Se eu falar para você, por exemplo, Val de Jaboque, né, um encontro de Israel, o encontro de Jacó, né, de Jacó com Deus, né? Existem vários lugares, né? Por exemplo, o Sinai, Moisés, o encontro de Moisés com Deus, né? Vários lugares, quando nós falamos o lugar, imediatamente nos remete a um pensamento. Quando nós falamos o Vale de Refidim, existe uma experiência nesse lugar,
E dessa experiência, queridos, eu quero extrair aqui alguns valores para o nosso coração, porque a palavra de Deus, prioritariamente, cada passagem bíblica, ela tem como objetivo nos ensinar valores, nos colocar a par de valores que fazem com que sejamos edificados em nossa fé. Tudo que nós aprendemos das Escrituras, inicialmente, tem o propósito de nos ensinar valores que nós os conhecemos e cabe a nós colocarmos em prática, para que a prática daquele valor se torne em nossas vidas, ela resulte em nossas vidas, por exemplo, um aperfeiçoamento do nosso caráter. A palavra de Deus, ela aperfeiçoa o nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas escolhas. Somos ensinados através das Escrituras. Essa passagem, ela conta um momento quando o povo de Israel, a nação de Israel, depois de terem saído do Egito, depois de estarem já no deserto, depois de terem recebido o maná, eles já estavam ali se alimentando do maná todos os dias, né, já tinham essa experiência. Eles chegam a um lugar chamado Refidim, Vale de Refidim. E ali, queridos, a palavra de Deus diz que eles se estabeleceram ali, acamparam-se ali. E examinando as Escrituras, nós percebemos de alguma forma que eles permaneceram em Refidim. A impressão que dá é que eles permaneceram em Refidim um tempo maior do que deveriam. Eles estavam em uma trajetória, saindo do Egito em direção a Canaã. Mas quando eles chegam em Refidim, por algum motivo, eles se detiveram ali. Eles examinaram e verificaram que não tinham água naquele lugar. Então, vieram questionar a Moisés o fato de não terem água. Moisés, por sua vez, questiona a Deus. Deus dá uma instrução para Moisés. Moisés fere uma rocha e dessa rocha sai água para eles. Embora eles estivessem no deserto, mas pelo fato de terem algumas comodidades naquele lugar, por exemplo, né, no meio do deserto, uma pedra, uma rocha que vertia água para eles, para os animais, né, para tudo que precisava, dessa rocha saía água. Eles disseram assim: olha, tá bom por aqui, né, eu acho que tá bom, a gente tem água, né, aqui tem uma terra, nós podemos nos estabelecer por aqui. E acabaram se estabelecendo naquele lugar por um tempo demasiado. Passados alguns dias, Deus envia um inimigo chamado Amaleque para pelejar contra Israel. Eles tiveram ali o primeiro combate deles, depois que saíram do Egito. Eles nunca haviam enfrentado um inimigo antes. Para eles tudo isso era novidade, eles não sabiam, eles não tinham experiência de guerra. Então se levanta um inimigo, e eles agora ficam ali naquela angústia. Meu Deus, está vindo, né, um exército amalequita contra nós, o que nós vamos fazer? Deus então, ele instrui Moisés, ele dá uma instrução para Moisés, e diz: Moisés, deixa Josué comandando o povo, você, Ur e Arão sobem no outeiro, lá do outeiro eu te digo o que você vai fazer. Então Moisés sobe um monte, e lá do monte ele começa a ver os amalequitas vindo e prevalecendo contra Israel. Provavelmente, né, os amalequitas estavam correndo atrás e os israelitas na frente, né, alguma coisa desse tipo. E daí Moisés, então, vendo aquilo, ele levanta as mãos para o céu, e de repente, quando ele levanta as mãos para o céu, a coisa se inverte. Os amalequitas começam a correr para um lado e Israel para o outro. Ele baixa a mão, aí Israel foge, os amalequitas levantam, ele fica fazendo assim, né? Ele fica, não, brincadeira, só para, né? Mas o fato é que a palavra de Deus, ela diz que enquanto Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia contra Israel. E daí então ele ergue as mãos, e chega um momento em que as mãos dele cansam. Aí vem Ur e Arão, eles colocam uma pedra para que Moisés se assente nela, e cada um segura o braço dele de um lado e do outro, para que Israel prevaleça contra os amalequitas. E daí então
ele permanece até o final do dia, então Israel prevalece sobre os amalequitas, Deus dá uma vitória maravilhosa para eles. Queridos, o que eu quero extrair dessa passagem? O que nós podemos encontrar de importante nessa passagem? Existem alguns valores aqui nessa passagem, eu quero, com a graça de Deus, né, com a unção do Espírito Santo, eu quero extrair da palavra de Deus esse valor, né, e entregar para você no seu coração, crendo confiantemente que hoje você vai sair deste lugar com essa verdade impressa no seu coração, né, guardada no seu coração. Isso vai lhe ajudar para todas as decisões e escolhas da sua vida. Olha isso. O povo, a nação de Israel, chega em Refidim, e eles encontram ali, depois que a rocha começa a verter água, eles se estabelecem ali por um determinado tempo, né, por um tempo excessivo. Agora deixa nós usarmos aqui um pouquinho de teologia livre, né? Quem conhece aqui o Ministério do Café? Quem conhece o Ministério do Café? Do café, do almoço, da janta, né? Glória a Deus. Quem não conhece, é importante você conhecer, né? Se você não conhece, converse com alguém e diz: eu quero conhecer aí o Ministério do Café, quero ver como que é esse negócio aí, né? Moisés estava ali no meio do povo, e de repente Moisés decidiu visitar um dos irmãozinhos lá, e ele chegou na casa daquele irmão. Queridos, nessa ocasião, o povo morava em tendas, tá? Então, eu agora estou imaginando isso, tá? Moisés vai visitar alguém, e de repente ele chega lá, o irmão construiu uma casinha, né? Juntou ali umas pedrinhas, começou a fazer uma casinha, fez uma casa bem bonitinha, ar-condicionado, Wi-Fi, geladeira, o cara estava bem instalado. De repente Moisés olha para ele e percebeu que aquele rapaz, ele não tinha um propósito de prosseguir naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele achou que aquele lugar estava bom para ele. A palavra de Deus diz que eles se estabeleceram demasiadamente naquele lugar, por um tempo demasiado naquele lugar. Então eles começaram a criar raízes naquele lugar, no meio do deserto. Às vezes, queridos, nós criamos vínculos com alguns lugares onde nós estamos, e não é aquele lugar que Deus quer que nós estejamos. E aí Deus precisa mandar uma amalequita para nos mover daquele lugar, para nos tirar daquela condição. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Estou falando do ano de 2000. Tá? Eu e a pastora Cristiane, não pode rir o que eu vou falar agora, tá, queridos? Compromisso de vocês comigo, não riam. Eu e a pastora Cristiane, por incrível que pareça, nós fazíamos parte do Ministério da Música lá em Blumenau, eu e ela. Nós éramos do back vocal. E tínhamos a voz muito linda, né, Chuchu, naquela época, né? A nossa voz era uma coisa maravilhosa, né? Fazíamos parte do Ministério do Louvor. A igreja estava começando lá, e tinha uma deficiência, uma defasagem no pessoal da música, então nós não estávamos fazendo assim, né, grande coisa na igreja, então fomos para a música, fomos integrar o Ministério da Música, eu e a Cristiane. Estivemos lá por anos, não sei exatamente quanto tempo, mas foram anos. A Cris, ela saiu da música antes de mim. Eu não sei exatamente, né, em que momento, mas ela já tinha saído antes de mim. Eu creio que Deus estava querendo, né, estava direcionando algo na nossa vida, e eu não estava percebendo isso. Eu estava ali naquela condição, queridos, eu estava que nem esse rapaz ali que Moisés foi no Ministério do Café na casa dele, né? Eu já estava bem estabelecido no Ministério da Música. E para mim, queridos, o meu ministério na igreja era aquele. Ninguém me tirava dali, né? Ninguém roubava a minha escala. E a Cris já tinha saído, e eu ainda não tinha me dado conta do que Deus estava, né, planejando para nós. Então chegou um dia, eu tive um problema na tireoide, né? Nós estávamos no ensaio, na hora do culto, antes do culto, e eu comecei a cantar e me deu uma ânsia de vômito, eu tive que ir correndo para o banheiro. Fui lá no banheiro e realmente vomitei.
Aí tentei voltar novamente para a música. Quando eu cantava, queridos, dava uma ânsia de vômito. Eu comecei a passar mal, enfim, não conseguia mais cantar. Falar eu podia, mas cantar não tinha como. Se eu cantasse, dava ânsia de vômito. E daí eu comecei a procurar médicos ali e acabei descobrindo que eu tive um problema na tireoide, hipertireoidismo. Fiz um tratamento de 2 anos, demorado, mas graças a Deus, foi curado. Depois que eu saí da música, é que eu percebi que Deus estava nos chamando para um propósito maior do que aquele que nós tínhamos ali. Eu não estou dizendo que a música é um propósito menor, amém? Tá? Para os músicos não ficarem, o pastor falou que... Não estou falando isso. Deus tinha um propósito maior na nossa vida. Então Ele nos tirou, Ele nos moveu da música. E depois que Ele nos moveu, nós então entendemos que Deus tinha algo maior para nós, queridos, através daquilo que Deus estava nos mostrando. Às vezes, nós estamos fazendo algo para o Senhor, e aquilo que nós estamos fazendo, nós entendemos que já está bom. Esses irmãos aqui da palavra de Deus, eles saíram do Egito, mas quando chegaram em Refidim, eles encontraram ali um lugar que para eles estava bom. Queridos, sabe qual é o maior inimigo do perfeito? O está bom. Não, o que eu estou fazendo está bom, onde eu estou está bom. Muitas vezes o está bom nos impede de buscarmos as coisas perfeitas de Deus para a nossa vida. Quantos améns eu posso ouvir aqui? Sabe por quê, queridos? Porque alguns lugares onde nós nos encontramos, alguns lugares que nós alcançamos, alguns lugares que nós chegamos, muitas vezes nós chegamos a um determinado lugar, e aquele lugar para nós, de alguma forma, ele está confortável, ele propõe segurança, é um lugar que aparentemente nos deixa seguros, então nós nos estabelecemos demasiadamente, por um tempo demasiado. E daí então o que Deus precisa fazer? Deus precisa enviar um amalequita para nos mover daquele lugar. Queridos, a maioria das lutas que nós enfrentamos não é o diabo que manda. A maioria das dificuldades que nós vivemos, elas não vêm do diabo. Às vezes o diabo chega para Deus e diz assim: Deus, eles estão botando de novo a culpa em mim, eu não tenho nada a ver com esse negócio. Às vezes o próprio Deus, queridos, permite algumas situações em nossas vidas para nos mover do lugar de comodidade onde nós estamos para o lugar onde Deus quer nos levar. Deus não tirou eles do Egito para trazê-los para Refidim. Deus tirou eles do Egito para levá-los para Canaã, a terra deleitosa, a terra que mana leite e mel. Deixa eu falar algo para vocês, já vai recebendo essa palavra no seu coração. O lugar que Deus tem para a sua vida não é exatamente o lugar onde você está hoje. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor, Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. O lugar que você está é um lugar de passagem, não é um lugar de estabilidade. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. A palavra Refidim do dicionário hebraico, ela quer dizer lugar de passagem ou de descanso. Era um lugar, queridos, onde as pessoas passavam, elas recobravam o vigor da sua viagem, elas descansavam, repousavam e depois elas prosseguiam na sua viagem. Muitas vezes nós nos acomodamos em lugares de passagem. Um lugar de passagem não é lugar para se estabelecer. Um lugar de passagem é um lugar para nós nos fortalecermos, para seguirmos a nossa caminhada. Você sabia... O William reclama quando eu faço isso aqui, né? Você sabia
que muitos dentre nós já deveriam ser líderes e ainda não são? A Pri está de olho em alguém aí, tem alguém que ela, né? Você sabia que muitos dentre nós já poderiam ser inclusive pastores e ainda não são? Deixa eu esticar um pouquinho aqui, né? Apertar um pouquinho mais ainda. Você sabia que muitos dentre nós já poderíamos ser líderes de grupos familiares e ainda não somos? Sabe por quê, queridos? Porque nós chegamos em alguns lugares e nós nos estabelecemos, nós estabilizamos. Aqui está bom, né? Olha, o que eu estou fazendo está bom, o que eu estou fazendo está, né, tá agradável, eu estou suprido, né? As coisas estão funcionando, está tudo bacana, e nós paramos ali. Aí vem o Senhor e diz: ei, Amaleque, né? Vá lá, bota esse cara para correr, né? Tira ele da comodidade aí, né, dá um corre nele aí. Sabe, queridos, eu creio que o propósito dessa palavra, no mínimo, ela tem que nos fazer refletir sobre a nossa condição hoje, o lugar onde nós estamos hoje. Se eu tivesse permanecido na música lá em Blumenau, o pastor que estaria ministrando hoje aqui não seria eu, seria outro pastor. Eu vou falar de novo e vou dar oportunidade, tá, para vocês fazerem isso, tá? Porque eu esperei, ninguém fez, só a Chuchu fez, aí estou tristinho, vou voltar para casa tristinho, né? Se eu tivesse permanecido na música lá em Blumenau, o pastor de vocês hoje não seria eu. Agora ficou legal. E nem ensaiamos. Sabe, queridos, às vezes alguns lugares nos cativam, né? Alguns lugares nos colocam confortavelmente em situações que nós não nos damos conta de que Deus tem algo maior para as nossas vidas. Nos estabelecemos, nos estabilizamos. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui dentro, amém? Né? Pelo menos uns 2 aqui eu sei que Deus está falando, se não mais, né? Mas Deus está falando conosco. Olha, o versículo 2, deixa eu colocar aqui alguns pontos aqui. O versículo 2, do capítulo 17, ele diz assim: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Queridos, qual é o problema da estabilidade? Ou pelo menos um dos problemas da estabilidade. Qual é o problema de permanecermos estáveis? Primeiro ponto que eu quero abordar aqui, a estabilidade produz contenda. Diga assim comigo: a estabilidade produz contenda. Você já viu alguém que está fazendo algo excelente reclamar? Contender? Nós contendemos quando o que nós estamos fazendo não tem grande relevância. Quando nós estamos envolvidos com algo, querido, que realmente, né, vale a pena ser feito, nós nos concentramos naquilo que nós estamos fazendo e não reclamamos. Deixa eu lembrar como é que eu fiz de manhã, agora esqueci, mas enfim. Quando Moisés estava no monte olhando a situação, né, os amalequitas prevalecendo contra Israel, que ele levanta a mão. Eu não sei o que levou ele a levantar a mão, mas o fato é que ele levantou a mão. E quando ele levantou a mão, acho que ele botou a mão na cabeça, alguma coisa assim, né? Ele ficou meio, meu Deus, o que está acontecendo?
Aí ele percebeu que Israel prevaleceu contra os amalequitas. Quando ele levantava a mão, Israel prevalecia contra os amalequitas. Já imaginou, querido, se Moisés estivesse lá no monte reclamando, né? Reclamando do que estava acontecendo? Ele levantava as mãos, Israel prevalecia porque ele levantava as mãos. Disse ele, pois, mãos foram levantadas ao trono do Senhor, e o Senhor fez guerra contra Amaleque e o fará guerra contra Amaleque de geração em geração, pois mãos foram levantadas ao Senhor. Queridos, as nossas maiores dificuldades, sejam elas quais forem, o nosso comportamento e a nossa reação sempre vai ser erguer as nossas mãos na direção do Senhor nosso Deus. Nele está a solução para todas as dificuldades, para todas as adversidades que surgirem. Mãos precisam serem levantadas. Quando, eu não sei se você conhece, tomara que não, né? Tomara que não, mas eu não sei se você conhece alguém que reclama muito. Não levanta a mão, por favor, né? Deixa assim. Se você conhece alguém que levanta muito, que reclama muito, deixa eu pegar o Celinho, que o Celinho dá... Vem cá, Celinho. O Celinho é esse rapaz que reclama muito, está toda hora reclamando, né? Quando ele chegar para você, queridos, reclamando, né, e falando e não sei o quê, faça assim com ele, pega as duas mãos dele, esse irmão, levanta a mão e glorifica a Deus e para de reclamar, né? Se alguém chegar para você, alguém que costumeiramente reclama de tudo, né? Eu não sei se existe no nosso meio, tomara que não. Mas se existir alguém que reclama muito, pega esse irmão, levanta as duas mãos, levanta as tuas mãos, que essa dificuldade vai cessar. Amém? Amém. Obrigado, Celinho, obrigado, querido. Vamos aplaudir o Celinho ali na... As dificuldades que nós vivemos, a maioria delas, seriam facilmente, queridos, solucionadas se nós tivéssemos o bom hábito de levantar as mãos ao invés de reclamarmos, ao invés de questionarmos algumas situações. Os nossos maiores adversários surgem exatamente quando estamos em condição de estabilidade e estagnação. Queridos, é importante nós entendermos que Deus não nos chamou para a estabilidade, Deus não nos chamou para estarmos estagnados em lugar algum. Nós podemos estar em um lugar sempre olhando, objetivando o lugar para onde o Senhor quer nos levar. Nós precisamos sempre ter no nosso coração o propósito de buscar algo maior, de buscar algo mais excelente no Senhor, em Deus, porque é isso que Ele tem para as nossas vidas. Tentamos encontrar um lugar de estabilidade em lugares que servem apenas como passagem. Tentamos nos estabelecer em lugares que estão postos ali propositalmente para nos suprirmos. São lugares que Deus coloca no nosso caminho, queridos, para suprir as nossas necessidades no momento de passagem, não para nos estabelecermos ali, não para pararmos por ali. Sem esse entendimento, corremos o risco de abortar em nossas vidas os grandes projetos de Deus. Sem esse entendimento, sem entendermos isso, abortamos em nossas vidas os grandes projetos de Deus. Por isso que eu disse que no nosso meio existem pessoas que já deveriam ser líderes, que já deveriam, estar aí exercendo o ministério. Por que ainda não estão? Me pergunta, por que ainda não estão? Não sei. Avalie com muita lucidez se o lugar onde você está hoje é realmente o lugar onde você deveria estar. Queridos, ouça bem, por favor. O pastor, eu entendi da parte de Deus que pastor não é mais para mim estar nessa igreja. Não é isso que eu estou falando, tá? Senão depois a gente, o pastor me deu uma palavra e eu entendi da parte do Senhor que não é mais para ele estar nessa igreja. Não, queridos. Aquilo que você está fazendo hoje
É exatamente aquilo que Deus quer que você esteja fazendo? Não é? Reflita, avalie com lucidez essa questão. Ouça isso. Não se esconda atrás daquilo que você está fazendo hoje. Não se esconda atrás daquilo que você está fazendo hoje. Às vezes nós estamos tão acostumados com aquilo que nós começamos, aquilo que nós estamos fazendo, que os nossos olhos não conseguem erguer para ver um pouquinho mais além. Existem coisas que Deus quer realizar através da sua vida e que certamente são maiores do que aquelas que você está fazendo hoje. Isto, glória a Deus. Segundo pensamento, versículo 11. Versículo 11 diz assim: quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Então, segundo pensamento, nós estamos falando aqui sobre o renovo de desafios, né? O renovo de desafios. Não recue em seus desafios. Não recue em seus desafios. Aí agora eu quero que você olhe para alguém pertinho de você, né? Exerça o seu ministério profético, ou o seu dom profético também serve, né? Não necessariamente o ministério, mas o dom profético. E você vai dizer assim para essa pessoa: não recue em seus desafios. Isso. Não recue em seus desafios, queridos. Queridos, olha bem isso. Eu vou colocar recuar como desistir, tá? Recuar, desistir. Desistir é sempre a alternativa mais fácil, mas nunca é a mais correta. Desistir é sempre a alternativa mais fácil, mas nunca é a alternativa mais correta. Não recue, não retroceda nos desafios que Deus coloca diante de você. Os desafios são oportunidades que surgem para nos tirar da comunidade e nos levar ao lugar das nossas conquistas. Queridos, quando Davi chega na guerra, para levar a marmitinha lá para os seus irmãos, né? Ele não foi para a guerra para lutar com Golias. Ele foi para a guerra só para levar as marmitinhas lá para os seus irmãos, tomar informação de como estava a guerra e levar essa informação de volta para o seu pai. Era esse o propósito dele. Mas ele chega lá, ele vê um gigante desafiando todo o exército de Israel. Esse desafio, que Davi não recusou, o colocou como rei em Israel. Os desafios, queridos, eles não têm como propósito nos diminuir ou nos tirar, né, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Os desafios, eles surgem como forma de nós alcançarmos aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Por isso que nós não podemos retroceder diante de um desafio, né? Prosseguir. Nossas conquistas dependem completamente de um entendimento de que todas as nossas batalhas são espirituais. Todas as lutas, né? Imagina isso, vê se tem como entender isso, né? Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Ele baixava a mão, Amaleque prevalecia, né? Ele fazia assim um testezinho para ver se... Isso é espiritual ou não é espiritual? Né? Levantava a mão, baixava... Isso é espiritual. Nós nos deparamos com algumas situações na nossa vida que, se nós não tivermos o claro entendimento que nós estamos inseridos em um ambiente espiritual, nós corremos o risco de sofrer um dano sem saber o que está acontecendo, sem ter o entendimento do que está acontecendo. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios
capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus era assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele olha para as coisas de Deus e diz: esse negócio é loucura, né? Esse povo é louco, eles são malucos, né? Tão fora da casinha. Por quê? Porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas somente são discernidas espiritualmente. Espiritualmente discernimos. Queridos, ouça bem isso. O espiritual influencia o natural. Nós queremos mudar situações, ambientes naturais com comportamentos naturais. Moisés podia descer do outeiro, ir lá no meio do povo, pegar uma arma e ficar guerreando com eles lá. Mas ele, por instrução divina, ele subiu no monte, ergueu as mãos, e porque ele ergueu as mãos, a vitória foi do povo de Deus, a vitória foi de Israel. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. E agora eu quero botar um pouquinho, né, de peso aí nas suas escolhas. Você sabia que a vitória na vida de algumas pessoas estão nas suas mãos? Você sabia que Deus separou pessoas para que elas estejam debaixo da sua autoridade, para que quando você levantar as suas mãos, elas prevaleçam em suas conquistas? Pastor, o que eu faço para mudar isso? Saia do seu lugar de estabilidade. Comece a olhar para o propósito que Deus tem para a sua vida. Não recue em seus desafios. Não podemos recuar em nossos desafios, porque o motivo que nos leva a querer desistir é justamente a falta de discernimento espiritual. Queridos, muitas pessoas já passaram pelo nosso meio, não é? E em um determinado momento elas nos procuram: pastor, olha, eu não quero mais caminhar com vocês, porque eu... Está bom, querido, né? Vá na paz. Queridos, a falta de discernimento espiritual não nos permite ver aquilo que Deus está realizando em nossas vidas e através das nossas vidas. Não nos deixa perceber as portas que Deus está abrindo, né? A graça e o favor de Deus, né? A compreensão espiritual nos faz ver as coisas de modo espiritual e não natural. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Moisés compreendeu que a vitória do seu povo dependia de uma experiência absolutamente espiritual. Todas as nossas batalhas são traçadas dentro de um campo absolutamente espiritual. E este fator é justamente o que nos permite contarmos com a ação divina em nosso favor. Quando nós erguemos as mãos, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, participa comigo nessa batalha, né? Vem guerrear essa batalha. Deus não vencerá por nós o inimigo que Ele já nos deu autoridade para vencê-lo. Não adianta pedir para Deus vencer as nossas batalhas, se Ele já nos deu poder e autoridade para vencermos os adversários que surgem diante de nós. Então, nossa oração precisa mudar um pouquinho, né? Deus, eu vou vencer esse adversário, né? Vou estar na presença de Deus, né? Erguer as mãos, e esse inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Mudamos os ambientes naturais quando compreendemos a importância da influência que existe através de um campo espiritual, né? De um entendimento espiritual. Queridos, às vezes dentro do nosso lar se estabelecem ambientes de conflitos,
E nós não conseguimos perceber que aquele conflito é resultado de um ambiente espiritual que se estabeleceu, e nós tentamos, na força do nosso braço, resolver, né, um conflito espiritual de forma natural. Quantas vezes nós nos deparamos com situação, né, ou no nosso trabalho, ou no nosso lar, nos nossos relacionamentos, com situações de desentendimentos e de conflitos, e esse pessoal aqui, eles chegaram no deserto, viram que não tinha água, o que eles fizeram? Moisés, né, seu incompetente, você nos tirou lá do Egito para nos deixar morrer de sede aqui nesse deserto. Queridos, a falta de entendimento espiritual, ela nos faz sempre colocar a culpa do que nós estamos vivendo em outras pessoas. Eu estou passando por isso porque tal pessoa foi a responsável por eu estar passando o momento que eu estou passando. Não, queridos, às vezes está faltando, né, levantar um pouquinho a mão e determinar, declarar: Senhor, em nome de Jesus, essa vitória é nossa. Em nome de Jesus, esse inimigo está vencido, esse inimigo está derrotado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, se nós levantarmos um pouquinho mais os nossos olhos, para olharmos um pouquinho mais longe, será que toda essa pandemia que está aí, né, ela não está brincando com a nossa estabilidade, com a nossa condição de estabilidade? Será que não está na hora de nós levantarmos as nossas mãos e dizer para esse Amaleque Covid, né, retroceda em nome de Jesus, em nome de Jesus retroceda. Eu e a pastora Cristiana, nós estávamos conversando essa semana, queridos, eu ouvi uma profecia, né? Existem algumas coisas que eu quando eu começo, eu já paro no começo. Mas quando eu ouvi aquela profecia, né, o Jesus amado, até o final desse mês nós vamos ver pessoas morrendo pelas ruas, porque a mão de Deus está pesando sobre a sua igreja. A mão de Deus, queridos, se a mão de Deus pesar sobre a terra, não sobra nada. Se a mão de Deus pesar, nós desaparecemos, nós viramos pó num instante, numa fração de segundos. Se a mão de Deus pesar. Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Deus mudou de ideia? Eu estou bravo, eu mudei de ideia, agora vou fazer diferente. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Queridos, sabe o que está acontecendo ali? Nós não estamos fazendo certo. Nós não estamos fazendo certo. Quer ver uma coisa? Olha o que diz o Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, 16. Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Esse negócio aqui está acontecendo na terra ou está acontecendo no céu? De que é a responsabilidade desse negócio aí? É nossa. Vamos levantar a nossa mão, queridos? Vamos levantar a nossa mão e vamos de fato, ver a vitória do povo de Deus contra essa adversidade, contra esse mal, contra esse amalequita que surgiu aí para tentar
nos frear, para tentar frear, né? Para colocar a cadeira longe, para fazer crente louvar o Senhor com a máscara presa na boca, né? Queridos, nós precisamos despertar um pouquinho mais em relação ao ambiente no qual nós estamos inseridos, né? Viver uma vida condizente com o Deus a quem servimos. Terceiro pensamento, o versículo 15, ele diz assim: edificou Moisés um altar, ele chamou Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, né? Terceiro pensamento, temos uma pátria a construir. Temos uma pátria a construir. Diga assim comigo com bastante convicção: temos uma pátria para ser construída sobre a terra. Como que nós construímos uma pátria sobre a terra? Estabelecendo princípios e valores que vão reger, queridos, essa pátria sobre a terra. Quais são esses princípios e esses valores? São os princípios celestiais que nós fazemos valer sobre a terra. Estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Porque Deus deu a terra aos homens, Deus confiou aos homens. Temos uma importante missão entregue por Deus a nós, e não podemos negligenciá-la. A conquista da terra é o nosso grande desafio. Queridos, eu estou um pouco assim, meio em conflito, né? Eu estou um pouco meio, sabe? Eu ouço, às vezes, eu vejo alguns comentários, e aquilo me deixa indignado. Me deixa indignado. A forma como as pessoas veem as coisas. Nós precisamos vê-las como elas realmente são. Deus nos incumbiu de uma responsabilidade. Muitas vezes, nós retardamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, por não percebermos aquilo que Deus quer que nós façamos, ou não estarmos onde Deus quer que nós estejamos. Nós acabamos atrasando o propósito de Deus através da nossa vida. Mas eu creio, queridos, que Deus nos deu essa palavra para que a partir dela nós tenhamos um posicionamento. Senhor, eu quero me posicionar, eu quero com aquilo que estiver nas minhas mãos. É interessante que Deus, ele chega para Moisés e diz: Moisés, o que tu tem na mão? Senhor, eu tenho uma vara. Com essa vara nós vamos libertar Israel do Egito. Mas Deus, com a vara? Com a vara. Sabe, queridos, às vezes nós já temos na mão aquilo que nós precisamos e não nos damos conta do valor que aquilo que nós temos na mão tem. Nós precisamos, às vezes, parar um pouquinho, perceber, abrir os nossos olhos e perceber: Deus, o Senhor me chamou para realizar algo maior do que aquilo que eu estou fazendo hoje. Quando nós ouvimos uma mensagem dessa, às vezes nós costumamos olhar para o nosso irmão em relação ao que ele está fazendo, e não nós. O irmão aqui do lado realmente já poderia estar muito mais adiantado do que ele está hoje, se ele tivesse. E nós? E a minha condição? Será que eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja, fazendo aquilo que Deus quer que eu esteja fazendo? Eu quero declarar algo sobre essa igreja, queridos, em nome de Jesus. Quero declarar algo. Nós não seremos mais os mesmos a partir de hoje, queridos. Nós não seremos mais os mesmos a partir de hoje, né? Eu vou arrumar um problema santo para mim mesmo, né? Pastor, eu não estou confortável com o que eu estou fazendo. Amém, glória a Deus, aleluia, que bom, né? Pastor, eu quero fazer algo diferente. Amém, glória a Deus, aleluia, que bom, é assim mesmo, né? Eu quero convidar vocês a colocarem em pé nessa hora, queridos. Os irmãos da música, se puderem vir aqui para nos ajudar, bacana.
eu quero ter um momento de oração aqui com vocês. E todos nós vamos fazer algo profético e concreto para produzir uma mudança na nossa mente e no nosso entendimento. Nós vamos todos orar, queridos, todos orar, né? Nós vamos simular esse ambiente aqui, e nós vamos colocar essa doença, né, Covid, como sendo o amalequita que foi vencido pelas nossas mãos erguidas. Quantos creem que isso pode acontecer nessa noite aqui nesse lugar? Nós vamos levantar as nossas mãos, queridos, nós vamos levantar um clamor, nós vamos declarar isso em nome de Jesus. Nós não aceitamos essa condição, nós não queremos ficar estáveis, estagnados em relação a essa situação, nós não queremos ficar nessa condição, nós queremos algo diferente. Alguns irmãos aqui, né, nós temos aqui um grupo de irmãos, nós tomamos um propósito, a Unipaz tem um grupo de intercessão, né? E eu olhei esse grupo de intercessão ali, ele andava meio fraquinho, embora o pastor Santos seja um perseverante, né? Mas o grupo estava meio fraquinho, sabe? Aí chamei aqui alguns irmãos e nós passamos a integrar o grupo de intercessão do Conselho de Pastores de Balneário Camboriú. E agora nós nos reunimos, né? Estamos nos reunindo, temos nos reunido para intercedermos em favor da cidade, do estado e da nação. E queridos, nós não vamos parar mais. Nós não vamos parar mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós assumimos um propósito. Toda segunda-feira de manhã, um grupo de pastores, toda segunda, das 8 horas às 8h30, nós estamos ali no gabinete do prefeito, toda segunda-feira, um grupo de pastores reunidos ali, orando em favor da nossa cidade, guerreando e combatendo contra esse mal, contra essa doença, contra todo tipo de mal que tem assolado a nossa cidade, corrupção, doença, né? Todo tipo de mal que tem assolado a nossa cidade, o estado, a nação, e nós estamos ali orando, guerreando, combatendo, orando, guerreando e combatendo. Eu creio, queridos, que uma igreja pode se levantar entendendo a importância daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e mudar a realidade de uma cidade, de uma nação. Queridos, essa doença, nós podemos mudar a condição dessa doença de uma forma espiritual. A nossa oração, queridos, a nossa oração vai mover, vai agir em favor dessa cidade, e todas as profecias que estavam declarando que um grande número de pessoas iriam morrer, essas profecias vão cair por terra em nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de vida e não de morte. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Nós vamos mudar a realidade espiritual do ambiente à nossa volta. Nós não vamos concordar com isso, nós não vamos aceitar passivamente a condição em que nós estamos vivendo hoje. Nós não vamos aceitar, nós não queremos essa condição como ela está, e nós podemos mudá-la no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se você tem esse compromisso no seu coração, se você tem essa vontade no seu coração, erga suas mãos comigo agora e vamos orar ao Senhor. Vamos levantar um clamor nessa hora. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós não aceitamos, Paizinho querido, mais essa condição na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, Pai. Deus, nós não estamos confortáveis, nós não aceitamos, Paizinho querido, Deus, enquanto nós estivermos vendo pessoas morrendo nos hospitais, nas filas dos hospitais, Paizinho querido, esperando uma vaga na UTI, nós não aceitamos, Pai, em nome de Jesus. Nos levantamos contra nesta hora, erguemos as nossas mãos, ordenamos, declaramos a este inimigo, a este adversário, retroceda em nome de Jesus, retroceda em nome de Jesus, retroceda em nome de Jesus. Enfermidade, doença, mal, Covid, nós te ordenamos, retroceda em nome de Jesus. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Está nas nossas mãos o poder e a autoridade para declarar, para estabelecer, para determinar. Nós não aceitamos esse mal na nossa cidade, nós não aceitamos essa doença ceifando a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos,
creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo, silencio meu bem, silencio meu bem. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Deus de milagres, Deus de
faz viver, Deus de milagres, Deus de está varrendo esta enfermidade dessa nação em nome de Jesus. Sopro do Senhor. Queridos, ouça o que eu estou dizendo, que o Senhor está falando nessa noite. Queridos, os números que nós ouviremos falar amanhã, queridos, são números diferentes daqueles que nós temos ouvido falar até agora. Queridos, essa doença, esse mal, agora em nome de Jesus, começa a retroceder na nossa nação. Em nome de Jesus, declaramos vida, declaramos vida, declaramos vida, 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 vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Querido, porque um vento sopra, Deus, um vento de poder sopra, Senhor, sobre essa nação, trazendo saúde, trazendo sanidade, devolvendo alegria aos lares, devolvendo a paz, devolvendo, Senhor, estabelecendo, Paizinho querido, a segurança que é o Senhor em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Deus, obrigado. Liberamos sobre a nossa cidade, liberamos sobre o nosso estado, liberamos sobre a nossa nação um novo tempo de grandes conquistas, Senhor, na nossa nação, Pai. Este mal não nos assolará mais. Esta doença está sendo banida da nossa nação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor declarou que baniria a existência da Amaleque, assim também, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, banido da nossa nação, este mal chamado Covid-19.